Olá, bem-vindos a mais um Match Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras, né, Manu? E hoje a gente tem uma convidada que ela está transformando o cenário do agronegócio brasileiro, especialmente no setor de suinocultura. Ela tem apenas 30 anos, mas já é um dos nomes mais promissores do Brasil e tem se destacado como uma liderança feminina incrível em um setor historicamente dominado por homens. E olha, hoje a gente recebe Flávia Brunelli, que ela é fundadora da Del Veneto, que é uma empresa pioneira na personalização de cortes suínos premium. É isso aí, Flávia, muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo. A gente está super animado. É isso aí, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, não deixe de nos seguir nas redes sociais, que é @match.gastronômico, e também se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nada. É isso aí, Manu. E Flávia, compartilha também as suas redes para o pessoal de casa aí já acompanhar e seguir você. Claro, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Manu. Obrigada, Gabi. Meu Instagram é Flávia Brunelli, tudo junto. Fácil. E o da Del Veneto, tudo junto também. Brunelli com 2 L's. Brunelli com 2 L's. Pra facilitar a turma de casa aí. Exatamente. Flávia, antes da gente começar nosso bate-papo, né, eu queria entender um pouquinho do seu histórico. Num cenário que a gente vê muitos homens, né, no agronegócio, enfim, me conta como é que surgiu essa oportunidade e como você foi pegando esse seu espaço. Foi um grande desafio desde o começo. Eu tenho uma história, uma trajetória. O nome da minha empresa, Del Veneto, significa do Vêneto, da região do Vêneto, que meu nono nasceu e que tem a fazenda de criação de suínos lá há mais de 90, quase 100 anos. Meu bisavô produzia suínos lá, meu nono veio para o Brasil e há 40 anos tinha produção aqui no Brasil, da fazenda própria. E eles vendiam animal vivo. E eu trabalhava na época em uma multinacional, a Tetra Pak, tinha uma carreira corporativa. Nada a ver. Sonhava em gastronomia, assim, como hobby. Sempre gostei de cozinhar como hobby. E aí eu fiz um TCC na faculdade, ganhei um prêmio, primeiro lugar, ganhei uma viagem para fazer um curso no Disney University por causa desse TCC, que era um negócio, um fast food especializado em carne suína. E aí todo mundo falava, Flávia, essa ideia é muito boa, você tem que investir. E na época eu trabalhava, falava, não. Aí teve uma mudança de chave, virada de chaves do empreendedorismo, quebra de mitos e paradigmas que a gente tinha por crescer vendo o empreendedorismo de uma forma difícil. E aí eu resolvi pedir demissão, na época eu fui promovida, pedi demissão e comecei a fundar a Del Veneto. Então, eu enxergava que minha família tinha um animal com excelente qualidade, de uma raça diferente, que é o Duroc, mas que o mercado não sabia. Então, eu compro o animal vivo deles, terceirizo o abate e tenho uma desossa frigorífica de suínos. Como negócio, não tem nenhuma conexão com sua família. Você basicamente é uma cliente deles. Exatamente. É um negócio totalmente independente, eu não tenho sócios, então é um negócio carreira solo e foi um desafio atrás do outro, constantemente. Estar no agro, no ramo de carnes, que é extremamente masculino, e um dia após outro a gente está vencendo. É isso que eu ia perguntar, Flávia, porque assim, você está desafiando um status quo meio natural do agro brasileiro e principalmente das granjas, né, das criações de porco e de quem trabalha necessariamente com essa matéria-prima. Como foi essa recepção? Como é que o mercado te enxerga? Como é que é o desafio de quebrar esse mundo, esse paradigma? É bem desafiador, assim. Até hoje, quando eu comecei, era mais. Eu comecei com 22 para 23 anos, muito nova. Então, muito nova. Muito nova. Não tinha noção do tamanho do desafio que seria. E o mercado foi conquistando aos poucos o respeito das pessoas. E tem uma coisa que eu acredito que foi fundamental, foi o conhecimento e o estudo. Assim, eu imergi e eu busquei conhecimento técnico muito profundo. Porque para os lugares era uma mulher e era só homens. Era muito difícil de entrar nos clubinhos, nas rodinhas masculinas. Sim. E foi com conhecimento, foi com domínio do produto, sabendo hoje... não tenho medo de dizer que eu sou uma das pessoas que mais sabe sobre carne suína do Brasil. Mas eu estudei, me dediquei muito e desenvolvi um produto para atender a necessidade do chefe. E aí foi uma construção ao longo da trajetória. Muito legal. Você começou muito nova, né, a Del Veneto. Quais foram os principais desafios que você teve, assim? Até hoje, que a empresa, né, ano após ano fica mais conhecida, você também, mas como que tem sido esses desafios para você? Olha, são muitos. Todos os dias a gente enfrenta desafios. Empreender, né? Formação de equipe foi extremamente desafiador.
Entender do animal, assim, o que é dentro do técnico, a parte técnica para mim não é o mais difícil. O mais difícil é expor, comunicar isso para o cliente, vencer mitos e paradigmas de comunicação, do marketing. Hoje eu faço um trabalho quase de catequização do cliente, ensinando os paradigmas da carne suína, mudando a forma como as pessoas enxergam a carne suína. Então, comunicar a receptividade. No começo, quando eu comecei lá atrás, não tinha clientes. Então, de um em um eu fui batendo, fui abrir. Primeiro foi em Campos do Jordão, na escola do Senac, que eu tinha estudado. Aí os primeiros alunos, os professores de lá, abriram as portas. E aí quando eu cheguei em São Paulo, desconhecida total, sem referência e com o produto... Aí o que vencia era a qualidade do produto. Quando eu mostrava o produto, aí todo mundo, deixa eu ouvir. Hoje eu já tenho um nome por trás, então quando eu falo o nome dos meus clientes, a receptividade é sempre grande. Legal. Mas foi uma construção de tijolinho por tijolinho. O seu cliente, ele é B2B e B2C, é isso? Sim. O B2B é o mais forte hoje ainda na nossa linha, o food service. A gente atende restaurantes de alta gastronomia de São Paulo. O B2C, a gente tem um clube de assinatura de cortes especiais de carne suína, que eu mando um livreto, uma coisa. Mas ainda a gente está entrando agora para uma outra etapa, que é o varejo, que aí é mais para o cliente final direto. Se eu quiser comprar um bacon artesanal ou um corte desses aqui, eu ainda não consigo. Consegue pelo nosso Instagram ou nosso e-commerce. Tá. Pelo nosso Instagram. Eu entro em contato direto com vocês e vocês conseguem fazer essa entrega. Exatamente. Mas não, são 2 dias na semana, não é todo dia, não é uma facilidade ainda tão grande quanto vai ser nos próximos meses. Olá, então novidade, né? Bacana. E de novidades, assim, tem mais algumas? Como é que tem sido isso? Sempre produtos novos. Aqui vocês estão provando, vão provar alguns produtos novos. Aliás, vamos provar agora, vou aproveitar. Conte pra gente. Olha, aqui tem prosciutto, que é um presunto defumado, tipo Parma. É da mesma parte que é feito o Parma na Itália. Tá. Que é o pernil traseiro. Só que eu seleciono as 2 partes com maior marmoreio, as melhores partes, que são a alcatra e o coxão mole. Me ajuda aqui, Flávia, qual que é... Então, começaria pelos mais tradicionais. Esse é o de pimenta, eu deixaria por último. Tá bom. Pra não bloquear o paladar. Boa. Então, pega o mais in naturinha. Sem... Esse aqui, talvez. Exatamente. Esse é um prosciutto, que ele é o da alcatra ou do coxão mole. Tem já a novidade do lado também, que é bem novo esse produto, que é a copa curada e defumada. Tem o prosciutto ervas finas, que tá aqui, que é esse daqui. Tem o pimenta calabresa. Tem o porchetta defumada. Todos eles são o corte da carne mesmo. Então, para você que tá focado na dieta no low carb. Tentando. E ele é indicado porque ele é a própria carne, a peça do animal. Então, não é um embutido industrializado, processado com mistura. Você tá comendo do alcatra com temperos defumada, com lenha frutífera. Perfeito. Então, uma coisa super saudável. Muito legal. E você falou um pouquinho, né, dos desafios de ter uma equipe. Quantas pessoas hoje trabalham com você? Hoje eu tenho aproximadamente 20 e poucas, 25. Um time enxuto relativamente. E vocês priorizam fazer tudo tailor-made, né? Sempre pro cliente. E aí, Flávia, dentro desse tailor-made que vocês fazem, o que vocês têm visto assim, de novidades no mercado que vocês estão cada vez mais lançando? Eu vi que você me falou do varejo, né? Que eu acho que deve ser uma nova forma de comunicação. Mas de resto, existe alguma tendência que vocês perceberam e que estão incorporando? Olha, valorizar o produtor. Isso eu tinha ido lá para Nova York, para a NRF, antes de começar a Del Veneto, e vi que lá eles valorizavam muito o farm to table, a fazenda, o produtor. E isso no Brasil não era valorizado até muito tempo. Agora está começando a se falar mais de valorizar o produtor. Então isso foi essa tendência que eu entendi que eu tinha na oportunidade. Porque as pessoas querem se conectar com a origem, né, da comida, exatamente, cada vez mais. Não comprar de um frigorífico que cada semana compra o animal de um produtor, o que está mais barato. Essa é a realidade de frigoríficos no geral. Então, a segurança de que está vindo a carne sempre da fazenda da minha família, com toda a rastreabilidade, toda a segurança da carne, a raça do Duroc, que é um diferencial. Então, tem muitas tendências, mas a principal que a gente foca e que a gente tem visto que vai ser o diferencial para os próximos anos é a origem, a procedência, conhecer o produtor e também buscar a diferenciação de raça, de cortes, de apresentação, de temperos, buscar as coisas mais naturais. Tem muitos médicos, nutricionistas que indicam para as dietas. E que ainda tem um preconceito, né, com a carne de porco. É engraçado, porque teve uma associação com doença, eu esqueci o nome da doença agora. Cistocircose. Cistocircose, exatamente, que era uma doença que no passado acometia muito quem comia carne de porco e tinha uma relação.
Mas eu até participei recentemente, Flávia, de um evento na Fazenda Churrascada com criadores de suínos lá no Sul. Foi em Curitiba, na Fazenda Churrascada de Curitiba. Foi o Mifano também. E o Mifano participou junto comigo. E a gente foi contar um pouquinho sobre o lado cliente, né? Final, porque no final o produto de vocês vai terminar num restaurante, na boca de um cliente ou na casa de alguém. Exatamente. E foi um papo super bacana, mas o que mais me impressionou nessa visita, né, nesse evento, foi o quanto as granjas são hoje um suprassumo de limpeza, de higiene, de cuidado, de tecnologia, que eu fiquei impressionado. Assim, eu não tive a oportunidade de visitar pessoalmente, mas eles apresentaram, mostraram fotos, vídeos e contaram um pouco como é feito. Cara, é um negócio, assim, mano, de primeiríssimo mundo. Você fala, cara, parece que você tá entrando num hospital. E isso me impressionou bastante, como a gente ainda está preso numa história do passado, de possíveis doenças e contaminações, e que o setor evoluiu profundamente, e hoje a proporção de consumo de carne de porco no brasileiro per capita comparado com o resto do mundo é nada ainda. Né? Então tem um universo para ser construído nesse setor. Exato. E construindo essa cultura, as pessoas quebrarem esses paradigmas, né, do passado. Foi isso lá atrás, quando eu comecei, eu vi os dados. Por que a carne suína é a número 1 em consumo no mundo e aqui no Brasil é a terceira, assim, muito atrás do frango e do bovino? E eu falei, por que fora, países com alto IDH, Europa, Estados Unidos, Ásia, consome tanto e aqui não? Por mitos e preconceitos e forma... E também tinha um diferencial lá, foi isso que eu busquei encontrar. Aqui no Brasil, até alguns anos atrás, você comprava no supermercado um pernil gigante, assim, uma peça de 5, 8 quilos. E ninguém tem famílias para comer uma peça grande. Então, eu foquei muito no porcionamento, pensando em solução para famílias menores, para fornos pequenos, para fazer na air fry. Então, entendi um nicho que fora já era explorado. Faz todo sentido. E aqui não. E também a diversidade de cortes. Lá não tinha. Aqui a gente só tinha pernil, costelinha, barriga, cortes muito triviais. Então, aí eu fui para os Estados Unidos e trabalhei em açougues lá para poder aprender. Então, aí trouxe T-bone, prime rib, stinco, carré e vários cortes. A gente tem um prime rib do Rock lá na churrascada. A gente vende bastante. Um corte bacana. A apresentação é muito bonita, né? E vocês estão em vários restaurantes renomados, né? Como o Dom, o Evai, o Fazano. Como é que foi você estabelecer esse relacionamento com esse cliente? Estar em restaurantes de alto padrão? Foi uma construção, foi de formiguinha. Não tinha indicação, então não conhecia ninguém no ramo. Foi o produto sendo bom de Campos. Primeiro lá, meus clientes iniciais foram em Campos do Jordão. E aí, quando eu resolvi vir para São Paulo, fui batendo de um em um. Alguns foram dando oportunidade, gostando, e aí um vai indicando pro outro. E aí os canais vão se abrindo, os chefes vão conhecendo e falando pro amigo, falando pro vizinho, e aí foi surgindo a nossa rede de clientes. Muito legal. Porque eu tenho uma teoria em relação à carne de porco no Brasil, que muitos brasileiros acham uma carne seca. E eu acho que está relacionada à história da cisticercose, porque as pessoas tinham um receio de ter alguma contaminação, então elas passavam demais a carne e criou-se esse mito de que carne de porco mal passada a gente não pode comer. E aí todo mundo come carne de porco bem passada, esturricada, seca. Que se você fizer isso com o aguio, vai ficar ruim. Queimou a carne, tá horrível. Virou uma sola de sapato, como a gente brinca no churrasco. Então, eu acho que existe um desafio, e foi uma das conversas nesse evento com os produtores de suíno, de que precisa se desconstruir esse paradigma de que carne de porco tem que ser bem passada. Exato. Né? Como é que é isso na sua cabeça? Você Totalmente. Tenta trabalhar isso? É o que eu mais falo nas minhas redes sociais, é o que eu mais compartilho. Faz um tartar de porco pra gente começar a desconstruir isso de vez. Vamos no choque, entendeu? Porque as pessoas, elas têm esse preconceito, paradigma, acham carne seca, ela é uma carne magra. Então, o animal é magro, por isso que o médico, o nutricionista indica pra dieta. Então, dependendo do corte, do lombo, ele não tem quase gordura. Hoje tem da raça do Rock, tem mais marmoreio. Até um lombo você consegue ter um pouco de gordura. Mas se você passa muito do ponto, vai ficar esturricado, não tem sabor. Eu falo, carne suína, tem duas coisas que eu falo que as pessoas têm que construir. O ponto e também limão, porque as pessoas atacam limão na carne. É verdade, tudo cozinham a carne. Você não come ou carne canela, suína, né, também. Agora tá começando as novas mudanças, mas o limão cozinha a carne. O limão você pode colocar no final do preparo, assim, quando a carne tá pronta, você coloca. Mas não na marinada. Não na marinada, você cozinha a carne. O pessoal deixa a noite inteira o limão. E resseca, e aí sai todo o líquido da carne. Então, assim, é um trabalho de desmistificar e de falar. Eu brinco, que eu não sou ainda mãe, mas o dia que eu estiver grávida, eu quero comer muita carne suína, mal passada.
crua, com zero de risco. Eu já falei, tem que criar um carpaccio, um tartar de porco para o pessoal começar a entender que, caramba, mas pode? Pode. Exato. Fizeram isso com camarão e deu certo. Hoje em dia, tartar de camarão é um prato mais comum. E você vai assim, eu acho que tem que ir pro choque para desconstruir esse mito de que não pode comer cru. Eu tinha esse mito também. Aí, ó, tá vendo? É isso. Eu acho que você tem dois trabalhos, né? Um, criar sua marca e trazer com que ela tenha conhecimento. E dois, trazer esse conhecimento para o público que não é acostumado, né? Eu morei na Alemanha e, imagina, carne suína é a que mais usam e de várias formas, né? Então, eu aprendi bastante sobre a gastronomia alemã lá. E foi, na verdade, a minha primeira experiência com carne suína. Porque, assim, aqui você come o quê? Uma salsicha, uma linguiça, uma bistequinha. Mas é tipo isso, assim, não tem muito essa coisa de você experimentar um estilo diferente ou momentos diferentes. Então, foi muito importante para mim, para o meu paladar. E eu acho que, enfim, você tem aí dois trabalhos muito distintos, mas que eles se complementam. Com certeza. Né? Legal. Não só da Del Veneto, mas eu falo que o meu trabalho é como disseminar... Como embaixadora da carne suína. Então, eu palestro pelo Brasil inteiro em eventos. Ainda me chamam muito do agro, os eventos, mas quero cada vez palestrar em outros fora, porque a gente vive na bolha do agro. O agro só fala dentro. Então, eu falo que o desafio do agro é mostrar falar pra fora. É isso. É verdade. Então, Ele tem uma dificuldade de se conectar com o cliente final. Legal. E, Flávia, você se formou em gastronomia, ou fez cursos e rodou o mundo conhecendo um pouco sobre gastronomia. Como é que você acha que isso ajuda o seu dia a dia na Del Veneto e na criação de produtos e, enfim? Totalmente. Se eu não tivesse a base gastronômica, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Porque eu entendi primeiro a dor. Eu trabalhei em restaurante como estagiária na época, depois. Eu entendi a dor dos restaurantes, entendi. Isso foi antes da Tetra Pak? Isso foi antes da... Não, foi depois da Tetra Pak. Depois da Tetra Pak. Depois que eu tinha acabado de pedir demissão, antes de fundar a Del Veneto, antes de ir para Nova York, de ir para os açougues lá. Eu trabalhei em restaurante, tinha feito curso no Senac. E aí eu entendi as dores do porcionamento, do padrão. Então eu desenvolvi um produto direcionado para os restaurantes. Isso foi muito importante e base para poder chegar para o chefe e sugerir. Porque às vezes ele nem pensava as possibilidades que tinha com a carne suína. Então eu chego e consigo falar de um método de cocção de sous vide, consigo explicar de formas de uso diferentes, que se eu não tivesse um conhecimento, e minha equipe comercial também tem que ter esse mesmo conhecimento, a gente não consegue falar a linguagem do chefe, do dono de restaurante. Muito bacana. Até porque o porco, até 20 anos atrás, só se comia, como você falou, era bacon e linguiça. É isso. Então, e salsicha, que é... mas que é isso, salsicha não é... Salsicha é meio porco, Meio porco, meio plástico. Exato, mas dizem não deixa de ser cada bom. salsicha que você come nunca sai de você, né? Acho que eu sou só salsicha hoje em dia, porque eu comi de salsicha na minha vida. Mas é isso, acho que já teve uma construção muito grande do porco nos últimos 15, 20 anos, com a entrada da barriga de porco, do prime, joelho e por aí vai, mas a gente há 15 anos, não é muito longe, só falava de bacon e linguiça. É isso. Então, desafio grande. E você também foi indicada a Forbes Under 30, né? Como é que foi isso pra você? Tipo, você se candidatou ou eles foram atrás de você, esse reconhecimento como uma mulher que tá nesse ramo de agronegócio, né? Foi um grande presente, um privilégio pra mim. A Forbes era sempre eu admirei. E o agro, na Forbes foi o primeiro ano que teve a categoria do agro. Legal. Então eu fui selecionada, foram poucas mulheres que foram selecionadas no agro, acho que eram 3 ou 4 pessoas. E para mim foi um grande privilégio. A suinocultura nunca esteve na Forbes antes disso. Então foi a primeira entrada na Forbes da suinocultura. Hoje tem um grupo de mulheres do agro que eu faço parte, que eu vou em vários encontros. E é a única representante... Com a Cris? A Cris, que é um grupo Mulheres do Agro, pelo menos Cristiane. Não. Depois eu pego o sobrenome e te mostro uma foto. Ela participa também. E é um grupo que, assim, tem muitas mulheres do agro de pecuária, de bovinos e plantações diversas. Mas de suinocultura ninguém. Então, foi um grande orgulho e para a suinocultura como um todo foi uma repercussão muito grande de conseguir entrar na Forbes. Então, foi uma grande chancela e dando reconhecimento para uma carne que fora é tão valorizada e aqui ainda
tem toda a jornada para ser valorizada cada vez mais. É verdade. E Flávia, a suinocultura e o setor de carne premium tem crescido muito no Brasil, né? A gente começou a aprender a comer carne de qualidade e o brasileiro, eu brinco que paladar não retrocede. Então, a partir do momento que a gente entra nesse mundo, é difícil voltar a comer aquela carne de terceira que a gente comia antigamente. O que você vê de momento para esse setor e de inovação, raças novas, criação diferente, enfim, tem mais coisa para vir dentro do mercado de suíno também? Tem coisas ainda que têm que ser consolidadas na memória do consumidor, como a procedência, a valorização do produtor, sustentabilidade, com certeza, ver a forma de preservação do meio ambiente aliado com uma cadeia produtiva. Tem ainda a parte de bem-estar animal, que está em crescente, de valorizar o animal, de dar a melhor vida, qualidade para esse animal. Legal. Toda essa preocupação ainda tem que ser disseminada no Brasil. E o principal, falar, né? Comunicar. O agro, eu sempre falo, o agro faz muito bem dentro da porteira, mas não comunica para fora. Então, o cliente final, ele acha que vem o bacon vem numa maquininha. E não é, simplesmente tem todo um processo, a criação do animal, mostrar o por trás do animal não é padrão, então tem os cortes, os pesos não são exatamente iguais. Então tem N desafios que a cadeia do agro tem ainda para vencer, para quebrar. Bem bacana. E seus cortes são um sucesso, né? Como é que funciona a personalização e o que diferencia a Veneto em termos de qualidade e sabor, até dos concorrentes? Olha, hoje o principal é assim, para os restaurantes a gente faz um trabalho muito personalizado. Então a gente desenvolve cortes para os chefes, a gente padroniza novos pesos, então uma gramatura específica, a gente cria coisas que ainda não tinha, receitas novas de salsicha, por exemplo, a gente está desenvolvendo, está no finalmente da salsicha. Uma salsicha de verdade. Só carne pernil, carne de verdade. Nossa, quero experimentar, eu sou viciada, hein? Esse é um hot dog que você pode inclusive, esse fim de semana você comeu um hot dog bruto. Um hot dog que você pode dar para crianças, que você pode consumir sem nenhum medo. Então, a nossa personalização vai muito de acordo com cada restaurante para criar uma experiência nova, desenvolver algo, uma ideia do que ele tem lá de fora. Já trabalhei num restaurante na Europa e lá usava tal corte, até cortes ibéricos, às vezes secreto, pluma. Então a gente desenvolve personalizado para os restaurantes. Esse é o nosso trabalho de mostrar a procedência, diferente também de outras marcas concorrentes, não são direto do produtor. Então esse elo da fazenda à mesa é verdadeiro e totalmente real. E também um trabalho de entregar um sabor diferente e produtos novos, linguiças novas. Eu desenvolvo para o Fazano, agora estou desenvolvendo uma nova para o choripã deles. Então, diversos clientes. Legal. A gente faz X-Torra agora, também uma espanhola que eu não tinha, para um outro restaurante de tapas. Então, a gente está sempre criando produto novo. Que legal. Muito legal, Flávia. Bacana. E, Flávia, você tem, além do mundo agro, assim, algum hobby, alguma coisa que você faça por lazer para dar uma desconectada e que te ajuda a te inspirar um pouquinho nesse mundo, não? Olha, eu sempre gostei muito de exercício físico. Acho que exercício físico é fundamental para a mente. Assim, legal. Também acho que eu não funciona, mas não sabe. Eu não funciono se eu não fazer. A ansiedade, toda a cabeça, sem o exercício físico. E recentemente eu descobri também uma outra coisa que eu nunca achei que eu poderia fazer, que é cerâmica. Então, muita gente, né? E minha mãe tava fazendo ontem. Mãe, você gostou? Ela não. Ela não gostou? Não. Eu tenho uma prima que faz incríveis e é fila pra pegar a cerâmica dela. Todo mundo fica assim, quando é que vai ter uma leva pra gente comprar, não sei o quê. Legal, né? E te desconecta 100%, total, você tá lá focada na peça. E o mais legal é porque eu amo cozinhar e eu amo receber pessoas em casa. Então é maravilhoso eu poder postar uma mesa, colocar com a sua comida, com a sua cerâmica. Maravilhoso. Então, meu prato, meu pires, então Que legal, que demais. Não, e daqui a pouco você vai poder fazer um pouco a mais pra poder vender, né? Vai que também vira um terceiro negócio. Eu já pensei nisso, já tá mas assim, o foco do suíno tá em primeiro lugar. É isso. Mas a arte de receber, eu gosto. O branding do suíno tá em segundo, mas tá lá, né? Mas gostar de receber, eu acho que tá dentro do nosso setor como um todo. Quem trabalha com gastronomia e hospitalidade tem que gostar de receber, senão tá no lugar errado. É isso. E como é que você vê essa versatilidade, né, da carne suína na gastronomia? Você contou um pouquinho que você personaliza para alguns clientes, mas você acredita que tem mais potencial ainda de mercado? Como que você imagina isso no Brasil? Ainda tem muito para disseminar, assim, as pessoas ainda não conhecem que é uma guanciale de verdade, então ainda fazem a carbonara com bacon. É isso. Então, ainda às vezes... Para um italiano é um soco no estômago. Um crime. Então, assim, tem muitos produtos novos,
salames artesanais para desenvolver. Então, a gente está numa tendência. Tem um que ficou agora conhecido nos últimos anos, a cotoleta, que é o prime rib empanado italiano. Então, assim, tem restaurante Suzuko, que é um super cliente nosso que faz. Já foi um dos primeiros aqui no Brasil. Você tá devendo a visita aqui, né, mano? Muito. Tipo assim, eu chamo ele sempre. Mas o Rafael fala, eu não gosto de falar. Tem muita gente que faz o nosso mercado cada vez melhor, mas que não gosta de falar. Eu falo o Zuco. É assim, uma experiência incrível. Você tem uma história maravilhosa. Vem contar. Ele, daqui a pouco. Ele tá sempre jogando de lado. Sempre foge. Legal. E vocês, então, você tem o Zuco, o que mais? Hoje também tem Bistrô de Paris, do Alain, chefe... Ganhou o prêmio de melhor francês no Prêmio Médico Gastronômico. Esse ano você pode votar lá e... Todos os nossos convidados serão colaboradores que vão votar ali. Que legal. É isso. Chegamos no momento que é o retrato do chefe, né, Gabi? Isso aí, mano. Vamos conhecer um pouquinho melhor da Flávia. Qual foi a melhor experiência gastronômica que você já teve? Acho que comer na Itália, na montanha, lá na minha família, na fazenda da minha família. Aquela cena... do campo, assim. E sua família continua operando lá a fazenda até hoje? Os primos de primeiro grau da minha mãe cuidam da fazenda, é um agriturismo. Legal. E quando vocês forem pra Itália e quiserem... Qual é a região? É Vêneto, é Verona, a montanha de Verona. Tá. Então, aquele entardecer, assim, um pôr do sol, comendo a comida deles, com os animais deles, o salame deles, aquela cena pra mim é mágica. Muito legal. E Flávia, qual chefe ou colega de profissão que te inspira? Olha... Tem duas que eu admiro muito, que são mulheres referências, que é a Lígia Karazawa e a Priscila Deus. As duas representam muita carne, são mulheres que estão à frente. Duas craques. São sensacionais. Se você não tivesse seguido no mercado de food, o que você seria? Difícil, porque eu já pensei em tudo de comida. Eu já teria vários outros negócios de comida. Mas tem um outro segmento que eu acho que eu gosto também, que é a área da saúde. E minha irmã é futura dermatologista, meu marido é pediatra. E unir saúde com alimentação, assim, a parte... Meu marido agora quer se especializar em nutrologia pediátrica. E eu falo que é tudo, porque a gente tem, através do alimento, a prevenção para um monte de doença. Quase tudo. Para um monte de ausências de vitaminas que as crianças, os adultos estão. Então, unir essa parte de saúde... Eu ainda quero a gente empreender um pouco mais a fundo. Ou se não, cerâmica, né? Também é arte de... mas é que tá ligado com comida. Artesanal. Tá no meio da comida. Tudo tá ligado pra mim tá com comida. Legal. Qual ingrediente não pode faltar na sua comida? Olha, carne, né? Eu não sou uma carnívora, assim. Qualquer comida... Assim, carne, pra mim é tudo. E se falar uma coisa além de carne... Eu acho que um acompanhamento, pra mim, que é básico e eu amo, é cogumelos também. Acompanhar uma carne, pra mim, eu amo fazer e comer cogumelo. Eu gosto de cogumelo. Flávia, se fosse a sua última refeição, o que você pediria? Olha, carne mal passada, com certeza. Então, assim, escolheria acho que um ancho suíno, bem mal passado, bem vermelho. Eita, coisa boa. E um risoto de fungo com trufas, eu adoro. Trufa e a massa, o risoto por ser italiano, terra, eu lembro do meu nono. Então, fungo é uma coisa que eu lembro do meu nono. Com carne, fungo era o prato, assim, favorito dele. Da família. Yeah. Legal, muito legal. Bom, agora a gente vai pro nosso clássico bate-pronto, né, Manu? Agora é hora da gente ver um pouquinho mais a fundo o que a Flávia gosta. Doce ou salgado? Salgado. Pedir delivery ou sair pra comer? Sair pra comer, eu adoro sair. Almoço ou jantar? Jantar. Massa seca ou massa fresca? Fresca. Fresca. Agora só vale nomes de restaurante, o melhor hambúrguer. Holy Burger. Boa. Melhor restaurante para um almoço em família? Tem dois. Zuco ou Praça São Lourenço. Adoro. Boas opções. Faz tempo que eu não vou no Praça São Lourenço. Não, e Praça São Lourenço para almoço em família realmente é um tiro certo. Domingo, sábado, almoço. É bem para almoço, isso. Bem almoção de sábado e domingo. Melhor árabe. Meu marido é árabe, então ele gosta de um bem tradicional, halim, aqui perto da Paulista. Não conheço. Bem tradicional. Mais um para nossa lista que só cresce e nunca diminui. Tá difícil. Melhor restaurante japonês. Makoto. Melhor culinária brasileira. Mocotó ou Dalvedito. O Mocotó teve aqui, cara. Até hoje eu lembro daquele mocofava dele que, putz, incrível. Melhor sobremesa. Eu adoro 1000 folhas.
Tem a Mil, que faz o Mil Folhas, minha sobremesa favorita. Legal, boa. E sua comida favorita, onde é? Onde é? Em casa. Acho que cozinhando um churrasco em casa. Fazendo um ancho suíno mal passado. Exatamente. Legal. Chegou o quê? O momento que a gente gosta, né? Panela de pressão. Olha, me conta um momento que você passou um grande desafio, como é que foi e como você passou por isso? Olha, eu tive vários desafios, assim, troca de pessoas, de equipe, foi sempre desafiador. Você montar time e treinar, engajar. Eu acho que por ser jovem e mulher, já tive situações de, com um homem, visitar um cliente e a pessoa dirigir para ele achando que ele era o dono da empresa e eu era a secretária. Então, esses momentos de conquistar o espaço sendo mulher foram bem desafiadores. No ambiente masculino, só entrar por ter um homem junto. Então, esses ambientes... Acho que isso foi um peso bem complicado. Por ser mulher, jovem, nova, a minha idade. Teve momentos quando eu tinha... falavam 23, 24 anos. Mas não é possível que você tem só isso. Menina, você é uma menina. E aí, às vezes, eu cheguei até a aumentar a idade. Falar, eu tinha 28, para dar credibilidade. Para poder passar mais fácil, né? Que absurdo. No julgo, né? No julgo. Que absurdo que a gente ainda tem isso no mundo. Mas, enfim. Flávia, o que você vê de tendência para a gastronomia aí nos próximos anos? Eu acho que isso que eu já vi lá atrás, em Nova York, a valorização do produto, do produtor, contar uma história para o cliente, né? Não é só servir um prato. O cliente precisa entender cada vez mais a história do que ele está comendo, ele precisa entender a história por trás daquele restaurante, daquela comida, daquele funcionário, daquele dono, daquele chefe, porque senão ele não se conecta. Não se conecta. Eu vi em Nova York há muito tempo um restaurante que entregava um livretinho que contava dos produtores todos. Eu acho que contar isso do leite, de onde vem as hortaliças, contar onde vem a carne. Legal. Tem um aqui em São Paulo que fez já um show. A Gabriela já fez alguns jantares e almoços que ela já me convidou para falar e convidou outros produtores. Então, contar para o cliente a história por trás da comida, eu acho que engrandece e torna uma experiência mais marcante na memória. Muito legal. Você falou de um ponto, né, que vocês, né, têm trabalhado muito essa ideia, né, da onde vem, e grandes marcas como o JBS também. Então é legal a gente ver que a mesma tendência está rolando para as macromarcas e as micromarcas, né, e médio-marcas. Então é legal a gente ver todo mundo contando a mesma história. Sem dúvida. Flávia, foi uma honra incrível ter você aqui com a gente. Agora chegou o nosso momento da gente comer de verdade, né, Gabi? Eu já tô embarcando aqui, porque tá uma maravilha esse negócio, meu Deus. Muito obrigada por contar um pouquinho da sua história. Foi, assim, excepcional. O prazer foi todo meu estar aqui com vocês. Adorei compartilhar minha história. Flávia, obrigado por ter vindo. Ótimo papo. Foi muito bacana ouvir um pouquinho da sua história. Continue sendo essa inspiração para tanta gente desse setor. E olha, pessoal, não se esqueça de seguir a Flávia e o Del Veneto nas redes sociais e também acompanhar muitas histórias inspiradoras como essa. Um beijo, até a próxima. Até a próxima, pessoal. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.